Pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal E aí, Jauro hoje. Hoje o tema é bem interessante. Hoje iremos falar sobre mente, sobre psicologia. O que a Bíblia fala? Como que deve ser a mente de uma pessoa que serve a Deus diante do cotidiano que nós estamos vivendo, diante de tanta dificuldade, opressão, doenças, enfermidade, e a tendência disso é piorar porque as profecias têm que se cumprir para que Cristo volte, né? Então Deus ele precisa sacudir o ser humano, tipo falando: acorda ser humano, porque eu estou voltando. Acorda ser humano, porque eu estou voltando. É como se fosse a pessoa que você ama está dentro de um barco. Eu ouvi essa expressão e eu gostei muito. Como que a pessoa que você ama está dentro de um barco e esse barco está indo em direção a uma queda do abismo, de uma cachoeira, e aquela pessoa está com um sono muito profundo, e para você acordar aquela pessoa, você grita, grita e aquela pessoa não acorda. Você fala, fala, aquela pessoa não acorda. E qual a única maneira que você tem para você acordar aquela pessoa? Você pegando pedras e tacando naquela pessoa. Tacando pedras. Vai machucar? Vai acertar e vai machucar. Mas é a única maneira que você tem para acordar aquela pessoa, porque se ela não acordar, ela vai cair num precipício maior. E exatamente é dessa maneira que Deus trata o ser humano. Não que nosso Deus é um Deus tirano, que ele machuca o ser humano para que o ser humano acorde. Não. Mas ele dá um despertar. Ele permite a aprovação na sua vida, porque a aprovação faz você chegar mais próximo dele. Porque se ele deixar só maravilha, só coisas boas na sua vida, a tendência do ser humano má, quando o pecado entra no mundo, é se afastar de Deus cada dia mais. Nós temos essa tendência natural de se afastar de Deus. Então, qual é a maneira que Deus ele faz para que você tenha uma mente saudável, que você possa se achegar a Ele e viver a Ele? Aprovação. Então, a oração de uma pessoa sã de consciência é pedir para que Deus prove mesmo, é pedir para que a dificuldade venha na sua vida, é pedir que a dificuldade o te atinja, é pedir que você passe por aprovação, porque a aprovação te fortalece e te faz você ficar próximo de Deus. O apóstolo Paulo ele narra isso na palavra dele lá em Romanos, muito claro, que quando eu estou forte, é aí que estou fraco, e quando estou fraco é que eu estou forte. É exatamente isso. A aprovação ela te fortalece, a aprovação ela te faz você ficar forte, a aprovação ela te aproxima de Deus, ela mostra que você depende do seu Criador, que você depende dele, você sem ele não é nada. Você sem Deus você não vive, você apenas sobrevive. Então, o tema de hoje que eu vim trazer no canal, e aí já hoje, temas que eu trago para você de A a Z, seguindo a letra M do alfabeto, o tema é sobre mente. Eu vim falar sobre a mente. Como que deve ser a mente? Eu já dei uma introdução legal, mas como que deve ser uma mente de uma pessoa cristã, uma pessoa que se denomina cristã, uma pessoa que se diz seguir a Jesus? Primeiro, um cristão ele jamais vai criticar denominações ou religiões de outras pessoas. Um cristão verdadeiramente que segue a Jesus, que é imitador de Cristo, quando Cristo veio aqui na Terra, ele não veio só apenas para salvar o ser humano. Ele veio para deixar um exemplo como que se deve proceder uma pessoa cristã, como que se deve proceder um ser humano diante de Deus. Ele veio para deixar esse exemplo. Então, quando Cristo veio aqui na Terra, ele deu uma missão para mim e para você. Você será minha testemunha. Você é apenas testemunha de Deus. Você não é advogado de Deus para tentar defender ele. E você não é juiz para tentar julgar as pessoas ou sair apontando os erros das pessoas. Quem é você? Entende? Você é tão errado como somente aquela pessoa. O próprio Jesus falou aqui em Mateus, ele falou assim: antes de você falar do cisco que está no olho do teu irmão, tira a trave que está no seu. Entende? Então o verdadeiro cristianismo é isso. Jesus, ele viveu aqui na terra e venceu todas as opressões, venceu os debates, as acusações dos fariseus, dos saduceus naquela época, que acusavam ele de herege, ensinando doutrinas errônicas, com a única resposta: está escrito, pronto, acabou. Então a sua palavra, a minha palavra tem que ser: está escrito, acabou. Não tente adaptar Deus à sua necessidade, não tente fazer da Bíblia
aquilo que lhe cabe, aquilo que lhe convém. Ah, isso para mim tá certo, isso para mim eu concordo, isso para mim eu discordo. Não é essa maneira que Deus quer que você siga o cristianismo. É assim diz o Senhor. Se a palavra de Deus fala que é assim, tem que ser assim. Não é, eu penso diferente, eu acho que isso não tem nada a ver, eu acho que isso foi mudado, Cristo aboliu isso, Cristo fez isso, Jesus, Deus mudou isso é do velho, hoje nós estamos no novo. Não existe, Deus não muda. Deus não muda. E se Deus dá uma lei, se Deus dá uma determinação, Ele dá consciente e Ele dá para que seja eterna. Porque Ele é onisciente. Se ele pede para você fazer algo, é porque Ele sabe que você é capaz e você pode fazer aquilo. Porque na sua onisciência, se você fosse incapaz de fazer, ele jamais daria. Ele jamais pediria você fazer tal coisa. Porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas antes de você vir à existência. Então, se ele deixou aquilo registrado, aquilo escrito, não mudou. É para ser seguido, é para ser lido, é para ser, não é velho, não é novo, mudou. Não. Os tempos mudam, mas a palavra de Deus não muda. Ele mesmo falou: céu e terra passará, mas a minha palavra permanece eternamente. Bem-aventurados aqueles que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra escrita desse livro, pois o final de todas as coisas está próximo. E ele mesmo disse: examinais as escrituras, ou seja, estuda a Bíblia, você será julgado nela até a vida eterna. E são ela que dá testemunho de mim. Então, como que deve ser uma mente cristã? Mente, o tema hoje eu estou falando sobre mente, pensamento. Como que deve ser um pensamento cristão diante de tanta dificuldade e opressão que o mundo traz para nós dia a dia e diariamente? Eu elaborei uma pergunta e vou fazer para você te dando um capítulo e versículo para que você possa ver na sua Bíblia, na sua casa e com a sua família, tudo bem? Então a pergunta é o seguinte que eu deixei para você, fala assim: como deve ser os pensamentos de um cristão? Como que deve ser um pensamento de uma pessoa cristã que carrega o nome de Cristo? Porque é um nome muito forte, é uma patente muito forte que você carrega. Como que deve ser o pensamento de um cristão? Essa é a pergunta que eu deixei para você. Como deve ser o pensamento de um cristão? Então você vai ver isso lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Como que deve ser um pensamento de um cristão? Quer saber? Vai na sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Esse foi o tema sobre mente. Então, que sua mente possa estar voltada para Deus, não importa a dificuldade. Ora a Deus, peça aprovação, porque a aprovação te faz você chegar próximo de Deus. Jesus, ele foi provado. E quanto mais ele é aprovado, mais próximo ele estava do seu Pai. E do objetivo de salvar o ser humano do pecado e de trazer a paz para o mundo, que ele estará logo mais vindouro, escrito 2.500 vezes nesse livro. Então, se apegue a Deus, se apegue às Escrituras, faça das Escrituras o assim diz o Senhor, faça das Escrituras como Jesus fez, está escrito, ponto final. Entrou em debate teológico, sua palavra tem que ser igual a Jesus Cristo ele fazia os fariseus. Está escrito, o que vocês entendem da Escritura? E pronto, vire as costas e se retire. Não tenta defender a Deus, não tente ser advogado de Deus e não tente ser juiz, tentar julgar as pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e aprender e compreender cada dia mais a palavra de Deus. Meu nome é Tom Santos, ore por mim que eu estarei orando por você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos fazer uma oração breve para não ser uma bênção para você. Que o Senhor te guarde e te abençoe. Que o Senhor te faça resplandecer o seu rosto diante de ti e que Ele te traga a paz. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.